Depois que você consegue permanecer em alfa por um certo tempo, seu cérebro começa a ir só porque é confortável pra ele. Ama estar em teta, gente. Que legal. Cérebros amam teta. Amam. É criatividade ali, né, no É teste? criatividade, é relaxamento, é calma, é intuição, é acesso. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Bem-vindos, bem-vindos. Se você está aí assistindo ou escutando, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui compartilhando essa frequência com a gente. E hoje tem tema que eu gosto muito. Faz tempo que a gente Neurociência. tá assim, a gente tá intencionando esse tema, né, pra estar aqui no nosso podcast. E assim, chegou a pessoa certa, gente, porque a gente encontrou uma neurocientista diferenciada. Quando eu conheci ela, assim, foi uma conexão instantânea, ela é muito magnética e ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que ela é neurocientista que abraça árvores, que é a Bruna de Mantas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui. A gente tá muito feliz porque, nossa, tem tanta pergunta, né? Muito bom. Tanta coisa que a gente quer aprender sobre esse tema. Vamos Gratidão falar por estar aqui. sobre o cérebro, sobre comportamento, hábitos e tudo que vier a surgir nesse nosso campo que abrimos agora. Principalmente sobre mudanças de hábitos, né? Eu acho que isso é uma coisa que pega em tanta gente. Eu mesma queria aprender muita coisa. O Lucas também faz alguns atendimentos terapêuticos. Eu gosto. E esse é o ponto que as pessoas dão uma travadinha. Então, acho que a gente vai ajudar muitas pessoas aqui a trazer mais clareza, né? Sobre como mudar os comportamentos. Eu sei que você também tem… você é especialista, né, em ciência da personalidade. Então, acho que a gente tem muitas coisas pra gente tecer aqui nesse papo. E neurocientista comportamental, né? Olha que legal. Então, tô animado com esse papo. Grato pela sua presença. Eu que sou. E pra gente começar, então, vamos fazer um brinde com esse cacauzinho, né? Que é um rito nosso aqui. Saúde. Saúde. Pro pessoal que tá em casa também, quiser parar um momentinho, às vezes, fazer desse momento, assim, que você tá assistindo o podcast, um momento seu, um momento de autocuidado, fazer um cacauzinho pra você. Porque, às vezes, eu vou falar assim por mim mesma. Às vezes a gente tem o hábito de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ouvindo podcast, fazendo caminhada, lavando louça, fazendo um monte de coisa. Às vezes, dá esse momentinho pra você sentar com presença, com intenção, pra receber todo esse conhecimento que é frequencial. A gente sempre fala isso. Coloca. E com um cacauzinho ainda melhor, porque aí vai expandir o coração, vai trazer esse conhecimento ainda mais integrado para você. E quem quiser conhecer mais os produtos da Sativa, né, que é o nosso patrocinador aqui de cacau, o site é sativasuperalimentos.com.br. E tem cupom TribeZen para você conseguir um descontinho legal e nos ajudar. Usa o nosso cupom. E temos também aqui o presentinho, né? A Mata Nutrição Regenerativa da Floresta, que a gente quer te presentear agora com esses maravilhosos superfoods. Esses, tenho certeza que não são neurotoxinas. Não Eles são. Pelo contrário. Esse é quase um brain food, né? É mais do que superfood, é um brain food. Exato. Que legal. Bom demais, né? Pro pessoal que quiser conhecer mais também os produtos da Sativa, da Mata, é mata.bio. E lá tem todos os superfoods, né? Tem o de cacau com… Cacau selvagem, tem também açaí com camu-camu, que são todos produtos de origem amazônica, que também contribuem para várias famílias das etnias, né, que estão trazendo todo esse trabalho, assim, de integrar o fator humano com a floresta, né? Regenerando a floresta. Isso. Tem cupom TribeZen também, tá? Toda vez que você usa o cupom, além de você ganhar desconto, você nos ajuda. E se você quer nos auxiliar, gosta desse podcast, espalha para mais pessoas. Indica, pega esse link aqui, manda para umas 3 pessoas que você curte. Esse tema é com certeza de interesse de muita gente. Então pega e espalha nos grupos que você participa. Olha aí, episódio sobre neurociência, muito legal. Anota, pega o caderninho, anota tudo. E aí na sua tela tem o links.tribezen, tem um QR Code, se você quiser se aproximar da gente e tiver um campo de relacionamento um pouco mais íntimo, tem a nossa comunidade no WhatsApp, que é muito legal para você entrar nesse link aí, ou no link da bio do Instagram. Caso você não consiga acessar aí, vai no nosso Instagram, @tribezen, segue, e pega lá no link da bio, que você tem também
a nossa comunidade e a nossa newsletter, que se você cadastrar gratuitamente, toda sexta-feira você recebe um e-mail com muita coisa legal nossa. O melhor do que a gente vive, descobre, compartilha e convites que só acontecem por ali, quem tá perto, porque os eventos que a gente faz, os movimentos, às vezes tem parcerias que distribuem ingressos, oportunidades, pra galera que tá mais próxima ali, né? Sim, por exemplo, tem várias coisinhas que a gente faz na nossa casa que não dá pra comportar todo mundo que tá nos Não ouvindo dá. aqui, né? Às vezes a gente tem uma vaga limitada, assim, de pessoas e a gente só compartilha no grupo e na newsletter. Mas pra você que tá nos ouvindo aqui, também uma forma de contribuir pra esse projeto, a gente vai fazer um retiro esse ano. Então já Uma tô imersão. Uma imersão. A imersão Chave Atma, que vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de junho. E essa imersão, a gente tem a intenção de trazer o melhor de tudo que a gente experienciou nesses anos de podcast. A gente acabou de completar 4 anos, fizemos mais de 150 entrevistas, né, aqui. A gente também vai em muitos retiros, muitas imersões, workshops, Muita então, coisa. e passa também por muitas terapias, né? E aí a gente pegou assim, ó, fez uma síntese de tudo que a gente foi aplicando e que fez a diferença na nossa vida, e a gente vai compartilhar somente para as pessoas que estiverem conosco nesse retiro. É um fim de semana junto pra gente viver essa cultura que a gente vive, aprender, compartilhar, curtir, celebrar, dançar, cacau. É tipo o que a gente vive, assim. Então, e pra gente se relacionar, né? Nada mais gostoso do que a gente tá pertinho. E aí tem link na bio também pra você nos chamar e reservar, porque são poucas vagas, já tem algumas vagas preenchidas. Acabamos de abrir, já tá chegando, né? Vamos junto. E aí, estamos aqui para o papo. Agora sim. Agora sim. Olha aí. O que a gente pergunta primeiro, hein? Nossa, não. Posso dar uma introduçãozinha? Claro. Porque Sim. quando você falou dessa questão de, se você tá aí, para pra assistir o podcast, não fica fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, eu queria começar quebrando uma lenda de que cérebros não são multitaskers. Não existe nenhum cérebro de nenhum ser humano que faça 2 coisas ao mesmo tempo com foco e atenção. Perfeito. Então, é claro que você pode fazer um comportamento que já tá automático, junto com outro comportamento que precisa de foco e atenção. Tipo, dirigir e escutar música. Posso? Exato. Mais Mas, ou menos. por exemplo, não só isso. Vou explicar pra você. Posso? Pode, claro. Vamos lá. Explicar pra você o mecanismo. Você vai pegar isso muito fácil. Vamos lá, voltar pros tempos quando você não dirigia ainda. Tá? E aí, você precisou aprender a trocar a marcha. Vamos lembrar do tempo que carro não tinha carro automático, né? Carro de marcha. Eu sou desse tempo. Então, o que aconteceu? Em um momento da sua vida, você começou a precisar prestar atenção no barulho do motor para saber quando você sai de uma marcha e entra na outra. Sim, sim. Sai de uma marcha e entra na outra. Quando você está aprendendo a fazer isso, você não pode prestar atenção em mais nada. Porque se você desfoca, você não consegue fazer o comportamento de colocar a marcha. Depois de um tempo, o que acontece? O seu cérebro se acostuma com esse movimento e ele passa a ser automático. Você não precisa mais pensar, nossa, o motor tá fazendo esse barulho, agora é a primeira. Não, agora é a segunda. Agora… Não, volta. Né? Você não precisa mais, você vai pro automático. Então, quando você já está fazendo esse movimento sem precisar de nenhum foco e atenção, você pode fazer outra coisa que precise de foco e atenção. Então, você pode sim dirigir e ouvir um podcast. Você pode dirigir e ouvir uma música, você pode dirigir. Mas o ponto que importante é que enquanto você está aprendendo, quando aquilo ainda não é automático, quando aquilo aqui ainda precisa da sua atenção, da sua presença… Perfeito. Você só pode fazer uma coisa. E aí vem um ponto importante. Cérebros só aprendizado só se dá com foco, atenção e engajamento. Então, o aprendizado, ele precisa de 4 etapas, tá? O foco, atenção e engajamento, que a primeira e a segunda. Então, foco e atenção. Então, tá bom. Então, tô aqui lendo isso aqui. Quando eu leio isso aqui, eu preciso de engajamento, que é, por que eu tô lendo isso aqui? Por que eu vou mandar o meu cérebro, que não vê grandes valores, em ler um livro? Porque não tá ajudando em nada, a gente vai entrar nesse ponto, no ponto central dele, que é sobrevivência, né?
a manter a leitura do livro, né? Aí, o terceiro ponto é dormir. Descanso. O descanso, ele é importantíssimo para o quarto ponto, que é a solidificação no hipocampo, que é a área da memória. Né? E aí, para você poder ter uma memória… Porque o que é aprender? Aprender é eu poder ler uma coisa e depois poder recuperar essa coisa sem ter o objeto de leitura. Aí você aprendeu. Né? Quando você aprende a fórmula de Bhaskara, quando você consegue reproduzir a fórmula de Bhaskara sem ter a fórmula de Bhaskara na sua frente. Sim. Né? E para você poder ter isso, você precisa dessas etapas. Então, muitas vezes, hoje em dia, nos falta, por exemplo, ou foco e atenção, ou nos falta engajamento, ou nos falta o sono, ou nos falta os três. Nossa, que é muito provável. E aí, é muito difícil o aprendizado acontecer. Então, toda vez que você quiser aprender alguma coisa, gente, solta o multitasking. Não Perfeito. dá para fazer aprendizado com outra coisa que precise de foco e atenção. E aquele lance de, uma vez que você perdeu a sua atenção, é um tempo para retomar de novo aquele nível de foco que talvez tenha sido desenvolvido quando você começou a fazer algo. Tem um tempo assim? É que assim, tudo no nosso cérebro é uma movimentação bioquímica, né? É elétrica e bioquímica. Então, todos os funcionamentos comportamentais têm um coquetelzinho que precisa acontecer para que aquilo esteja disponível para o seu cérebro, né? Sim. Então, por exemplo, um dos neurotransmissores, não vou ficar entrando em detalhes, né? Mas é só interessante, eu acho. Sim, interessante. pode trazer. Sim. Um dos neurotransmissores importantes para o foco e atenção chama acetilcolina. A acetilcolina, ela é… E olha que coisa interessante. A gente vai entrar nesse ponto. Um neurotransmissor que só é produzido quando a gente está calmo, tranquilo. No parasimpático, que é um sistema do nosso corpo. Mãe Natureza foi muito generosa com os seres humanos, porque a gente só tem dois modos operacionais. Que nem tem o Windows e o… Como é que é? E o Mac. E o Mac. É. Só tem o Windows e Mac? Não tem opção. Então, Mãe Natureza fez a mesma coisa com a gente. Só existe simpático e parasimpático. E uma amiga minha que fala que o simpático, ele é o lugar da ameaça, da reatividade, do cortisol. Da ação, né? Da ação, da reação ao perigo. Perfeito. Né? Então, o simpático é esse lugar do… Estamos em insegurança. Estamos inseguros, preciso fazer alguma coisa para tirar a gente da insegurança. O parasimpático é estamos na segurança, podemos ter um sistema imunológico, digestão funcionando, podemos ter cópula, esse tipo de coisa. Então, tudo isso acontece no parasimpático, não no simpático. A acetilcolina é um neurotransmissor do parasimpático, que é da calma e da atenção. Inclusive, essa minha amiga fala que eu acho um jeito legal de lembrar. Ela fala, não devia chamar simpático, devia chamar antipático, né? Porque É horrível tá nele, terrível. É verdade. E é onde a gente tá o tempo Antipático. inteiro. Então, por exemplo, se a gente tá estudando, estudo precisa de foco e atenção. Foco de atenção precisa de acetilcolina. A acetilcolina só é produzida no parasimpático. Se a gente está estudando tenso, nervoso, achando que não dá conta do que a gente está aprendendo, de que aquilo não é pra gente, de que tá difícil demais, que a gente nunca vai conseguir nesse lugar de insuficiência, de sou burro, sou idiota, não consigo. Você não consegue produzir acetilcolina com qualidade. E aí, você tem mais dificuldade de aprender. Então, é um ciclo vicioso. E aí, o que acontece? Que às vezes a gente confunde com hiperfoco. A gente acaba usando, preste atenção, a noradrenalina, que ela é o estimulante de foco e atenção para quando a gente está em situação de perigo. Sabe quando você está na estrada, dirigindo a 100 km por hora e alguém te corta? Que você tem aqueles segundos de… Parece que tudo fica mais devagar e que você sabe exatamente o que você tem que fazer naquele momento. É uma sensação de mistura de controle com euforia, né? Com frio na barriga. Isso é noradrenalina, que é um outro neurotransmissor. Então, você acaba usando um neurotransmissor que é para esse tipo de foco, para o foco de estudar, quando você não tem acetilcolina. E o que acontece é que quando você usa esse neurotransmissor que não é para isso,
e ele tá muito pertinho do cortisol, você fica tendo uma necessidade de alívios dopaminérgicos, que é o neurotransmissor que faz o efeito contrário desses dois, né? Então, por isso que quando você tá estudando num lugar mais de noradrenalina, nesse lugar de hiperfoco, né? Que as pessoas, do último segundo, sabe a apresentação que você deixa a última hora, do último minuto, o estudo que você deixa… Na pressão. É um estudo na pressão, um estudo de noradrenalina. Esse estudo de noradrenalina… ele vai precisar de compensações constantes, porque ele é muito desgastante para o corpo. Porque esse é o tipo de neurotransmissor de pico. É um neurotransmissor que deveria durar 10 segundos. Se você está precisando usar esse neurotransmissor por 40, 50 minutos de atenção, porque você não tem acetilcolina, porque você está nesse desespero, você fica recorrendo a celular. O tempo inteiro você tem impulsos. E o que acontece com a dopamina, que é o neurotransmissor do vício, né? Por exemplo, a gente pode entrar um pouquinho mais nisso. Claro. É que ele é irresistível. É muito difícil você segurar um impulso dopaminérgico. É aquele desespero por um chocolate. É o desespero por pegar o celular e entrar nas mídias sociais. É o desespero por procrastinar. Tipo, você não consegue não fazer. E esse é o ponto, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse lugar que a gente tá como humanidade, que tá colocando o nosso cérebro nesses estados tensionais constantes que fazem com que a gente fique recorrendo a recursos dopaminérgicos que atrapalham muito, por exemplo, a mudança de hábito. Sim. Deixa eu ver se eu entendi. Manda ver, por favor. A questão de viver em constante estresse, assim… O estresse que eu digo é usando o sistema, né? Em alta frequência, quando não é necessário a todo momento. Em maior escala. E aí ele vai recorrer a alívio naturalmente, porque ele quer, né? Ele tá estressado, como se estivesse no modo turbo, né? Os computadores antigos tinham esse modo turbo. E aí esquentava o processador. É mais ou menos isso que eu entendi. É bem isso. A gente pode entrar até um pouquinho mais em detalhe para deixar mais acessível. Então, assim, vamos entender uma coisa, gente. Que eu gosto muito de contar, porque eu acho que muda um pouco a perspectiva com que a gente olha o nosso cérebro. Muitas vezes a gente olha o nosso cérebro como alguém que nos sabota, que nos atrapalha, que nos impede de avançar na vida, né? E que a gente tá ali tentando fazer dieta e de repente vem aquele desespero por comer doce, ou a gente tá tentando manter uma atividade física e a gente sempre chega em casa e a gente fala assim, ai… Por que eu nunca tenho disciplina, força de vontade para fazer as coisas que eu queria fazer? E a gente briga com o nosso cérebro. Eu falo que enquanto a gente tem uma relação de não entendimento do porquê que o cérebro faz desse jeito e não de outro, a gente fica brigando muito. E você viveu uma vida brigando com o ser que te controla, né? É uma vida desgastante. Então eu falo, gente, vamos melhorar nosso relacionamento com o nosso cérebro. E para mim, isso começa com a gente entender para que serve um cérebro. Perfeito. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, Bruna, porque cérebro serve para pensar. Cérebro serve para coordenar todas as outras partes do corpo. Aí eu falo, gente, é mais básico que isso. Porque essas questões, elas são derivadas do princípio básico de um cérebro. E aqui eu vou usar uma analogia que eu acho que ajuda a gente a entender. A neurociência olha para o cérebro como um mecanismo biológico. O que é um mecanismo biológico? É um mecanismo criado pela Mames Natureza, né? Mames Natureza só faz mecanismos biológicos quando ela vê que seres não estão prosperando sem esses mecanismos biológicos. Então, vamos olhar um mecanismo biológico paralelo? Pulmão. Tá? Pulmão serve para quê? Pra gente respirar. Pulmão serve para respirar, né? Então, o pulmão, ele pega o oxigênio da atmosfera, devolve gás carbônico. Pega oxigênio, devolve… É isso que ele faz. Mecanismo biológico pulmão. E ele tem uma série de atributos que permitem com que ele faça isso com eficiência. Então, o mecanismo biológico pulmão tá no Himalaia, no ar rarefeito, ele respira. Ele tá no ar poluído de São Paulo, ele respira. Ele tá embaixo da água, ele tenta respirar. Por quê? Mecanismo biológico pulmão respira. Onde quer que ele esteja. Mas onde mecanismos biológicos pulmão prosperam? Onde eles preferiam estar o tempo inteiro? No ar puro.
Natureza. né? Onde ele pode performar a função de mecanismo biológico pulmão no melhor dele, certo? Afinal, é a mames, né? Exato. Mames dele, Sim, né? é verdade. Muito bem. Cérebros servem para quê? Né? Quando a gente vai olhar a função biológica de um cérebro. A função biológica do cérebro é sobreviver o ser onde ele habita. Então, Mames Natureza olhou para os seres e falou assim, não estão vingando. Tô precisando de alguma coisa que ajude esses seres a entender perigo, não perigo, a entender segurança e insegurança para poderem sair do inseguro e ir para o seguro e procriar. Né? Não dá pra gente procriar e aumentar a espécime se estamos sendo atacados, se estamos em perigo. Né? Não funciona, o sistema biológico não funciona. Né? Acho que muitos homens já passaram por isso, né? Sim. De como no nervoso o negócio não acontece, né? Isso é desde sempre, né? Então, muito bem. Você pega, por exemplo, um tigres, né? Quando você consegue procriar tigres em cativeiro? Quando eles deixam de estar estressados. Só quando eles deixam de estar estressados. Por isso que é tão difícil, porque é uma espécime que em ambientes fechados fica muito estressada. Né? Mas vamos voltar. Então, os mecanismos biológicos, cérebro serve para sobreviver. Então, vamos lá. Se pulmão gosta de estar no ar puro, porque aí ele pode ser um mecanismo muito bem usado, onde mecanismos biológicos cérebro que gostam de sobreviver, gostam de estar? Em segurança. Com certeza. Né? Porque se eu for feito para fazer o meu humaninho, vamos falar de humanos, o meu humaninho sobreviver, onde eu sei que ele sobrevive? Segurança. Então, cérebros são mecanismos de tirar a gente da insegurança e levar a gente para segurança. Tira da insegurança, leva para segurança. Tira da insegurança, leva para segurança. Aí, voltando ao que a gente estava falando antes. Olha que interessante. Para facilitar a nossa vida e do mecanismo biológico, Mames Natureza criou esses dois sistemas, simpático e parasimpático. Por quê? Parasimpático, estamos em segurança. Simpático, estamos em insegurança. Então, o cérebro, toda vez que ele está em simpático, ou antipático, como vocês quiserem, ele urge por segurança. Como é que eu tiro o meu ser humano daqui e levo para segurança? Certo? Então, do mesmo jeito que um mecanismo biológico pulmão, quando está embaixo d'água, urge por ar, né? E olha que coisa engraçada, né? Se mecanismos biológicos pulmão precisam de oxigênio para respirar, você não vai ficar, né, testando e ficando horas embaixo d'água, porque você vai morrer. Exato. Né? Mas a gente faz isso com o nosso mecanismo biológico cérebro o tempo inteiro. A gente coloca ele em sensação de insegurança através do estresse, porque pensa que assim, se o parasimpático é calma, tranquilidade, paciência, alegria, são emoções estáveis, positivas, contentamento, fé, esperança, isso tudo tá no parasimpático. Eu brinco que assim, o nosso cérebro tem um jeito de contar pro ser humano dele se tá bom ou se tá ruim, né? Eu facilito. Segurança é bom, insegurança é ruim. Então, quando ele está inseguro, ele fala pro humano dele através de emoções. Medo, insegurança, raiva, angústia, frustração. Humano, esse lugar não está bom. Saia daqui. O que as emoções ruins na neurociência, né? Elas provocam a intenção sináptica no cérebro. Afaste-se. Então, as emoções negativas, eles têm esse impulso, por mais que você não promova o que o seu cérebro está pedindo. Por exemplo, você está assistindo um filme de terror. O que acontece quando vem uma cena mais brutal? Sim. Você se afasta. É impulsivo, né? É um mecanismo de defesa que, às vezes, você queria estar ali corajoso olhando a cena, mas aquilo é muito mais forte do que você e você fecha o olho. Sim. Por quê? É um movimento de afastamento do que te causa medo. Né? Você
tirar dos sentidos é uma sensação de afastamento. Por isso que muitas vezes até… não vou ficar entrando nisso, porque não é a minha área de especialização, mas os traumas, eles têm esse lugar de perda de algum dos sentidos, né? Você se distancia daquilo que te aconteceu por uma falta de acesso a algum dos sentidos, seja, né, interoceptivo ou externo. Mas, então vamos lá. As emoções negativas, então o cérebro faz assim, para você entender que ele está se sentindo inseguro, ele te dá emoções negativas. Humano, vou te dar um medo para você falar assim, ó, não tá bom. Não tá bom. E ao mesmo tempo o cérebro se comunica com o corpo. Como ele se comunica com o corpo? Com um hormônio chamado cortisol. Que é esse hormônio do… Estresse. Reage. Que é o estresse, né? Que é esse lugar de tensão, né? Isso aqui não tá legal. Então, quando o cérebro se sente inseguro, existe uma reação em cascata. Primeiro, você vai experimentar. E não é nessa ordem, tá, gente? Pode ser retroalimentado. Né? Pode começar numa emoção ruim, o cérebro se sente inseguro, solta cortisol. Começa com uma liberação de cortisol, você sente uma emoção ruim, o cérebro se sente inseguro. É tudo retroalimentado. Cérebro e corpo são uma coisa só. Não existe separação. Isso é uma lenda absurda. Faz menor sentido. Então, o cérebro solta cortisol no corpo. E aí, a informação de que aqui onde estamos não está bom é generalizada. Emoção, hormônios no corpo sentindo e o cérebro comandando. Então, os comportamentos que saem de quando a gente tá nesse lugar de estresse, vamos chamar de estresse, são o quê? Conhecidos. Porque, gente, estamos sob ameaça. Não vou inventar moda aqui. Não vou experimentar coisas para ver. Então, assim, vamos pensar que assim… Eu sempre gosto de levar a gente para quando a gente era caçador e coletor, porque eu acho que fica mais fácil a gente entender a lógica do nosso cérebro. Você tá lá na floresta, deu de cara com uma cobra, você não vai ficar assim… esse tipo de cobra, eu acho que consegue rastejar a 25 km por hora. Eu, no meu melhor dia, corro a 17. Então, se eu correr pra direita e ela estiver indo pra direita também, ela vai passar na minha frente em 2,2… Não! É meu, sobe na árvore. Onde tá a água? Cadê o resto da minha tribo? Alguém me traz… Não é, né? Vamos raciocinar e pensar em novidades. Né? Sim. Então, o cérebro, quando você tá em situação de estresse, ele busca comportamentos mais do mesmo, reativos, pouco inteligentes. O que eu já sei que me tira daqui. E o que são, normalmente, esse tipo de comportamentos? A gente chama eles de hábitos. Os mais do mesmo. Então, quando a gente tá em estresse, é muito mais fácil para o nosso cérebro recorrer a hábitos. Quando o nosso cérebro está disponível para mudança, que é esse lugar de experimentação, de criatividade, de diferente, de… Curiosidade. De curiosidade, de desconhecido. Quando ele se sente seguro. Quando ele está seguro, está tudo disponível. Mas olha que coisa muito doida que a gente vive na sociedade hoje. Eu tô numa empresa… Mundo corporativo, ambiente tóxico. Não consigo confiar em nenhum dos meus colegas. Meu chefe é uma pessoa desproporcionalmente dura, né? Ou grosseira. Estamos numa reunião de vendas, porque estamos indo mal de vendas. O meu bônus, que é o que sustenta a minha família, está em jogo. E aí, o chefe vem… Pessoal, precisamos pensar fora da caixa. Reunião de brainstorming. Então. Qual a qualidade desses cérebros que estão em estresse, estado de sobrevivência total, de entregar algo que estaria disponível apenas no estado de calma e tranquilidade? Nenhuma. Verdade. Nenhuma. Por isso que as soluções são as mais do mesmo. Aqui, de repente, vai que ele leu alguma coisa num livro de algum tempo atrás que ele pode trazer e parece novidade, mas criatividade, inovação, intuição, não é. Nesses estados sitiados, esses comportamentos não estão disponíveis para o nosso cérebro. E isso é muito adoecedor.
Sim. Porque nós somos seres criativos. Nós somos seres da experimentação. Então, eu falo que, assim, um dos maiores problemas da humanidade hoje é que, originalmente, nosso cérebro foi feito para ficar 80% do tempo no parasimpático. E 20% em picos momentâneos no simpático. Ah, saiu, correu da cobra, se salvou, acabou. Volta pro parasimpático. A gente tá fazendo o quê, ó? O oposto. E aí, um monte de mecanismo que nunca precisou existir dentro do nosso cérebro como mecanismos compensatórios de alívio se tornam absolutamente necessários. Porque para um cérebro cujo a função biológica é sobreviver, estar com a sobrevivência ameaçada 80% do seu dia é desesperador. Uhum. E aí, um dos fatores interessantes é que, assim, o estado de parasimpático, ele é o estado dos neurotransmissores da calma, da tranquilidade, da conexão. Serotonina e ocitocina. Se você… Então, assim, aqui, cortisol, ameaça, reatividade. Aqui, calma, tranquilidade, paciência, conexão, alegria. Se eu tô no medo, na angústia, na ansiedade, na raiva, eu não tô calmo, tranquilo, em paz, na alegria. Não estou. Então, para um cérebro, um mecanismo biológico, assim, para que eu vou produzir os neurotransmissores que indicam essas emoções se eu estou aqui? E aí, a gente começa a ter uma retroalimentação crônica de diminuição de produção desses neurotransmissores aqui. Porque se eu tô aqui o tempo inteiro e o cérebro vive numa economia inteligente de produção, é claro, claro que ele vai produzir serotonina, mas eu tô falando os níveis que propiciam que a gente tenha um equilíbrio de humor ficam aquém. Porque não faz sentido, quando o sangue está inundado de cortisol, eu produzir calma. Sim. Eu não estou calmo. Perfeito. Ô, Bru, eu queria perguntar também, porque, assim, muitos dos nossos ouvintes vêm de processos, por exemplo, de transição, que trabalhou em empresa, CLT, e aí despertou, foi viver como terapeuta. E eu pergunto até por curiosidade própria, porque eu também sempre trabalhei em empresa, e aí esse processo de ter o podcast, de trabalhar também com a fotografia e o audiovisual, foi a primeira vez que eu me vi dona do meu tempo, vamos dizer assim. Só que quando eu me tornei dona do meu tempo, eu me perdi nesses espaços de descanso, de ficar em vibrações mais elevadas e entrei em superprodução, vamos dizer assim. Então, eu reconheço hoje em dia que eu me coloquei nesse lugar de estar constantemente num movimento de estresse. Como que a gente sai desse lugar? Isso é uma pergunta incrível. Essa é boa, hein? É tão difícil. O que acontece é que, assim, cérebros são o que a gente treina eles para ser. O cérebro, ele baseia comportamentos futuros em comportamentos passados, né? Então, o cérebro, ele faz assim. Dado esse contexto, o que eu sempre faço para passar aí da insegurança e ir para a segurança? Se você ensinou seu cérebro que o lugar de conforto dele é esse lugar de estresse, porque você passou muito tempo nele, e eu passei por isso, e é uma das coisas que eu mais sofro ainda, né? Esse lugar do não descanso, do não desligar. Então, se por anos da sua vida você treinou seu cérebro a viver desse jeito, é onde ele sabe viver. Então, eu tenho uma frase que eu falo: cérebros preferem infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. Por quê? Apesar de ser ruim, aqui ele passou anos. Aqui ele conhece. Então, toda vez que você começa a dar para ele um lugar desconhecido, por exemplo, um ócio. Não, hoje eu vou dormir até as 10. É desconfortável. Por quê? Não fazemos isso. Esse não é um comportamento que eu costumo fazer, né? E o que acontece? Olha que coisa doida, né? Quando você entra, e vou entrar super delicado aqui num ponto, mas se vocês acharem que eu tô indo num lugar que fica
pouco entendi, vocês me voltam, tá? Tá bom. Uhum. Quando eu falo de lugares, o que a gente tá falando? A gente tá falando de ondas cerebrais, né? O nosso cérebro, ele tá o tempo inteiro projetando ondas, né, mensuráveis. Então, o estado de estresse é um estado de onda beta. Então, você imagina que quando você tá o tempo inteiro em ondas beta, que é um estado vibracional de Hertz, né? Sim. Então, o que acontece? Os neurônios, eles conversam um com o outro, né? Inclusive, entre um neurônio e outro, tem um buraquinho que chama fenda sináptica, né? Uhum. Eles estão assim, uma distancinha um do outro. Então, para um neurônio falar com o outro, a informação química que vem pelo corpinho do neurônio, quando chega aqui, ela pula elétrica. Então, quando chega aqui na ponta, ela é eletrificada por prótons ou elétrons, depende do tipo, né, de bioquímico. E aí, esse próton faz um pulinho elétrico para o outro neurônio. O que isso quer dizer? Que a comunicação entre os nossos neurônios, ela é elétrica. Se você escuta um cérebro funcionando, ele vai... Parece aquelas maquininhas de comunicação da época da guerra, Sei. sabe? Sim. Código Morse. assim. Parece que tá falando em código Morse. Sei. Porque são informações elétricas passando em muito... Isso tem uma vibração em hertz. Se você tem um cérebro que vibra em hertz beta, pela grande parte da sua vida, se você estava sempre estressada, sempre insuficiente, sempre insegura, né? E aqui em São Paulo a gente vive muito isso. Esse lugar de que todo lugar que você para no farol, você fica meio alerta, olhando. Isso é simpático, isso é onda beta. Então, assim, todo lugar, a gente anda na rua, pega a bolsa, segura. Beta, né? Entrou em beta. Então, a gente fica o tempo inteiro em beta. O que acontece? O cérebro se acostuma a ter todas as movimentações neurais sinápticas em beta. Porque é o conhecido. Então, quando você começa... Por isso que é tão difícil meditar. Quando você está em estado beta. E é quem mais se beneficia. Porque quando você está em estado beta, a meditação, ela começa... né? O primeiro ponto de transição da meditação é o estado alfa, que é o estado de foco e atenção. Né? Que é o mindfulness, por exemplo. A atenção plena. Essa onda alfa, ela já tem um angulamento, né? Um alongamento muito diferente da beta. Então, você imagina que o cérebro está acostumado àquela onda beta. De repente, entra uma alfa. Ele fala, opa, quem trouxe? Isso aqui eu não sei fazer, como é que funciona a sinapse nisso aqui? Né? Então, o que ele faz? No começo da meditação, ele fica te devolvendo para beta, através dos seus pensamentos. Ele agita, né? Ele agita, né? Porque tá calmo. Não sei trabalhar no calmo. Preciso do agito. E aí, só com insistência e consistência, você começa a mostrar para ele, devagarzinho. Eu tenho um mantra no meu canal que é fácil, pouco, pequeno, devagar, para poder fazer sempre. Esse negócio de intenso, difícil, muito, nunca funciona. Sabe por quê? Quando a gente tenta... vou meditar 40 minutos por dia. Você tá saindo do estresse. 40 minutos por dia, porque é isso que tem o maior benefício. O que acontece? Quando você se propõe a algo intenso, difícil, grande, você não dá conta. E você só faz de vez em quando. Porque aí precisa da lua estar no lugar certo, de você ter dormido horas suficientes, de você não ter brigado com seu parceiro, de você ter conseguido tomar banho, de você ter um lugar pra meditar, do mantra que você tá usando, do incenso que você tá... Pra ficar 40 minutos ali, precisa tudo conjurar. E aí você vai fazer de vez em quando não forma hábito. Nunca. E não traz consistência. Neuroplasticidade, que é essa mudança que a gente precisa que aconteça no cérebro, para que a gente pare de fazer as coisas de um jeito e passe a fazer de outro, só tem um jeito, consistência. Todo dia. Então, todo dia, o que dá para fazer todo dia? 3 minutos. Tá ótimo. 3 minutos dá para fazer todo dia, não importa. Sim. Você tá no banheiro, dá para fazer 3 minutos de respiração. Exato. A minha terapeuta falou isso, ela falou assim, Sol, autorregulação, se fizer, ela falou, acho que é 68 segundos, com essa respiração você já volta a se autorregular. Porque aí, o que acontece? Olha a magia que acontece. Você tá o tempo inteiro em beta. Aí, vamos dizer que 3 vezes por dia, você passa 3 minutinhos em alfa. Que aí, mas o negócio é que você precisa realmente intencionar a atenção plena.
né? Vou prestar atenção na minha respiração? Vou prestar atenção na minha respiração. E aí entra um negócio de personalidade que a gente fala um pouquinho depois. Quando você começa a dar 3 espacinhos todos os dias, de alfa pro seu cérebro, o que ele começa a fazer? Nossa, é legal esse lugar de alfa. Poxa, humano, gostei. Você tá cuidando de mim. Vamos fazer mais? E aí, de repente, do nada, te dá uma vontadezinha de respirar quando você começa a chegar naquele lugar meio tenso. E aí, sozinho, você solta assim o ombro e dá aquela respirada e… alfa. Aí, aos pouquinhos, você vai vendo que você consegue ficar 5, 10 minutos. E meditar não é só estar em alfa. É ir pra beta, volta pra alfa. Vai pra beta, volta pra alfa. Vai pra beta, volta pra alfa. Né? Não é permanecer em alfa. Permanecer em alfa precisa de treino. É muito legal a meditação, porque depois de um tempo, eu sinto essa capacidade de descer além, teta, talvez gama, porque aí vem a magia de abrir um campo de acesso inimaginável. Sim. Porque nesses estados mais profundos, depois eu sinto assim, particularmente, depois de 20 minutos, eu vou para esse lugar. Não é sempre, mas quando acontece assim, é um acesso maravilhoso. É um contínuo, né? Depois que você consegue permanecer em alfa por um certo tempo, seu cérebro começa a ir só… porque é confortável pra ele. Ama estar em teta, gente. Que legal. Cérebros amam teta. Amam. É criatividade ali, né? É criatividade, é relaxamento, é calma, é intuição, é acesso, Mas é é um processo, autoconhecimento. Mas é um processo. Então, vou contar pra vocês. Quando eu tava na minha transição, eu fui executiva de uma multinacional por muitos anos da minha vida, daquele jeito assim, ó. Caixinha da caixinha da caixinha. Inclusive, eu escrevi um post ontem que eu tava pensando, né? E eu acabei escrevendo sobre isso, sobre o negócio do gap, né? Que toda vez que você tá no mundo do corporativo, você quer ser promovido, alguma coisa… você precisa neutralizar os seus gaps, você precisa melhorar os seus gaps. E a tradução literal de gap é falha ou buraco. Né? Ou lacuna. Exato. Então, cara, no mundo corporativo você tá sempre com falhas ou lacunas. Nunca é suficiente. Não tem como ser próspero num lugar desse. Mas eu tava lá no mundo corporativo do gap, do dinheiro, do sucesso, do poder, blá, 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 blá. Quando eu comecei meu despertar, eu tinha tanta dificuldade de meditar. Mas como, né, eu estudei neurociência, eu sabia da importância disso. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu falei, não, preciso de alguma coisa. Tudo que eu tentava de atenção plena, eu não conseguia. Respiração, não conseguia. Contar de trás pra frente, não conseguia. Né? As coisas, as âncoras que me davam, mantra, viajava. Eu comecei eu colocava a linha na agulha. Eu tinha 5 cores de linha. E eu ficava 5 minutos no relógio, colocando… Porque não tem como pôr linha na agulha sem prestar atenção. É verdade. Não tem como. Você não consegue colocar. Legal. Então, olha o recurso que eu fui. Porque, assim, o ponto é entrar em alfa. Tanto faz pro seu cérebro por que você entrou em alfa. Se é por causa de um mantra, se é porque você tá cheirando uma flor, ou se é porque você tá intencionando ali no… Não, o que importa pra ele é o conhecer o alfa, quando você tá em beta. Então, nesses momentos que eu ficava lá, ele foi começando a conhecer o alfa. E aí, eu comecei a perceber que, por exemplo, quando eu ia cozinhar… eu tava começando a cozinhar mais presente. Cozinhar cozinhando. Ouvir uma música ouvindo. Lavar uma louça lavando louça. Ou estar numa conversa, escutando a conversa. Não a voz da minha mente respondendo pra conversa dentro de mim já indo… E eu comecei a experimentar esses lugares de alfa em outros momentos. E aí eu comecei a conseguir meditar. Que interessante. Mas foi um processo muito lento. Foram 3 meses de linha na agulha todos os dias. Nossa, você sabe que você trazendo isso, esses dias começou a me vir muito à mente sobre essas atividades que trazem a gente pra esse lugar de presença, né? Por exemplo, eu vejo que eu entro muito nesse lugar quando eu vou, por exemplo, cuidar de planta. Sim. Tipo assim, esqueço do horário e eu fico focada. Quando eu tô fotografando também, é um hiperfoco ali. E aí, às vezes, pra algumas atividades no dia, eu tava percebendo que eu estava sob pressão e sempre deixando os prazos no limite e
muitas vezes procrastinando, né? E aí, fazendo um link, assim, com os meus processos de cura, que pode servir também pro pessoal de casa, eu comecei a lembrar de várias coisas da minha infância que, às vezes, as pessoas… Eu ouvia muito assim, Sol é muito devagar, faz mais rápido, você é muito lenta. E aí, eu sempre fui me colocando nesse lugar de fazer as coisas com muita pressão, com muita rapidez. E aí, isso tá voltando agora pra eu conseguir equilibrar isso. Mas um exercício também que eu comecei a acessar esse tempo atrás, que me veio agora, que eu falei assim, nossa, talvez eu não consiga meditar, mas eu posso fazer isso. Que é, às vezes, separar feijão. Sabe, tipo, contar feijão? Esses dias eu vi uma artista falando sobre isso, que é um baita de um exercício de mindfulness. Gente, é muito forte. Qualquer coisa, eu falo assim, ó, qualquer que você faça fazendo, tá valendo. Fazer fazendo, né? Então, crochê, marcenaria, até um livro que você gosta. Se você ler ele lendo, melhor você ler uma página por dia de um livro que você gosta e estar nesse movimento. Porque acontece, e isso é uma coisa importante a gente entender. Cérebros procuram conhecido. Principalmente vibracionalmente falando, dentro de ondas. Então, se você é um ser que sempre viveu acelerado e, de repente, você quer acalmar, o que seu cérebro vai acabar fazendo? Indiretamente, te pedindo para ver séries que te deixam excitada, né? Então, violência, se conectar com coisas na internet que te despertam esse lugar de mais aceleramento, né? De indignação. Por quê? Devolve você pro conhecido. E cérebros são inteligentes. Eles sabem exatamente quais os recursos que te devolvem pro conhecido. Então, muitas vezes, pode ser até e parece absurdo isso que eu vou falar, mas pode ser até vou sair atrasado pra pegar, porque eu sei que vai estar trânsito e eu vou me irritar. E isso me devolve pras ondas que eu conheço. Se eu tô muito na calma. Eu sinto isso, que às vezes o comportamento, ele vem pra reforçar esse lugar conhecido mesmo, de atrasar, de criar situações. Que interessante. Então assim, eu sempre falo que quando você se vê nesse lugar, comece a desestimular o seu cérebro, a se vincular a essas coisas. Então assim, poxa, por um tempinho, não falo sempre, mas se desconecta de canais de mídias sociais que te despertam esse lugar de aceleramento. Né? De emoções ruins. Por mais que seja uma coisa assim, não, porque esse tema é importante. Se ele te causa essa sensação de injustiça, de dificuldade, de sofrimento, se você está nesse processo de se desligar das ondas betas e caminhar para ondas mais profundas, evita. Por um tempinho, daqui a um tempo, quando seu cérebro aprender a ficar confortável, ele não vai mais entrar tão fácil na sintonia desses lugares e você pode ter tudo, né? A experiência do fora, ela precisa casar com a experiência que você quer ter no dentro. Porque senão esse desencaixe atrapalha a consistência. De novo, o importante é consistência. Não muito intenso, diversificado. Consistente. Você já ouviu falar daquele retiro que chama Vipassana? Que você fica 10 dias lá, não sei se você já fez, mas eu e o Lucas inventamos o ano passado que a gente ia fazer. E já fazia um tempo que estava no nosso campo, inclusive tem vários ouvintes do podcast que foram fazer depois. E eu lembro que quando eu fui pro Vipassana, eu fiquei tão feliz que depois acho que o 5º dia, eu já tava acordando sem o sino, eu já tava conseguindo meditar assim, tipo assim, nossa, que legal sentir isso no meu corpo. Já não tava tanto na parte da peia, né, como dizem, que é a parte ruim. E aí eu voltei pra casa e eu percebi que eu fiquei naquele estado, acho que uns 5 dias, assim. E aí eu falei assim, nossa, que legal, agora eu consegui, né? Porque isso era uma dificuldade minha, de conseguir ter uma consistência nos meus hábitos. E é ainda uma dificuldade. E aí eu me cobro, eu comecei a perceber um cobrador interno, assim, de querer muito em pouco tempo.
E aí, eu lembro que em alguma ocasião a gente começou a fazer coisas diferentes. E aí, eu já saí daquele ritmo. E aí, eu já não conseguia acordar. E aí, tipo, não acordei hoje, tudo bem. Aí, amanhã, tipo, não vou fazer hoje de novo, não. Tipo, a facilidade do meu cérebro de me colocar na situação de ir pro nada com tanta rapidez. Tipo, eu tava lá, meditando 1 hora por dia. Depois que eu voltei. E aí, eu fui pro nada. E aí, eu me cobrando de novo e querendo que eu volte para aquilo, ao invés de fazer o mínimo, né? Que nem você tá falando, pra mudança do hábito. Nossa, isso é impressionante. E vou falar mais uma coisa pra vocês que eu acho que é fundamental quando a gente tá nesse processo, né? Eu brinco que é o processo da gente se tornar um melhor ser humano pra gente. Então, a gente conseguir estar em estados de ondas, né? Que parasimpático, tudo a mesma coisa, né? Todas são maneiras de falar a mesma coisa. Emoções boas, vibrações positivas, ondas cerebrais, tudo no mesmo lugar. Né? Não existe, por exemplo, uma experiência de fé numa onda beta, né? De fé verdadeira. Então, por exemplo, olha uma coisa interessante. Gratidão, né? Praticar gratidão. Tem muita gente que tem dificuldade de entender gratidão. Né? Ou entender o lugar de afirmações. Vamos pensar uma coisa. Se eu vou vamos brincar com a parte das afirmações, que eu acho que é mais fácil das pessoas captarem. Vou lá para afirmações, né? Ouvi falar que ficar falando afirmação no espelho é super legal pra gente conseguir entrar nesse lugar de sintonia do melhor ser humano pra gente. Aí eu vou pra frente do espelho e começo. Eu sou linda. Eu sou bem-sucedida, eu sou segura, eu sou incrível, eu amo o meu corpo. E dentro do meu cérebro, eu tô mentira, 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 mentira. Qual onda que eu tô gerando? Parasimpático ou simpático? Simpático. Beta ou alfa ou teta? Beta. Então, o que acontece é, você tá ali tentando gerar para você uma experiência de qualidade, de emoções de qualidade, para você poder trazer para sua vida isso que você está falando, mas o que você está gerando e que o seu cérebro entende são ondas beta. Então, ele começa a associar essas afirmações com mais do mesmo. Então, né, se você tá o tempo inteiro em beta e ali no espelho você tá em beta também, não fez diferença nenhuma. Então, o ponto é, por isso que toda vez que quem sabe o que tá falando vai falar sobre prática de gratidão, prática de compaixão, prática de afirmações, vai falar, gente, não adianta falar, tem que sentir. Leve para a sua experiência. Então, se você quer você quer usar afirmações para melhorar a qualidade do ser humano que você é para você, pense em afirmações que você acredita. Boa ideia. Ache alguma coisa em você que você realmente ama. E cultiva. E vai pra frente do espelho e fala, nossa, eu amo o meu cílio. Meu cílio é lindo. Porque no momento em que você está falando algo que corresponde a uma verdade para você, de amor próprio, você aumenta o parasimpático, emoções boas, etc. E assim, quanto mais você fica nesse lugar, menos desconhecido ele se torna. Mais fácil o seu cérebro te propiciar mais experiências que te levam a esse lugar. Então, o vórtex para cima. Se você usa essas experiências para mostrar para você que nada do que você faz funciona. Então, vou praticar a gratidão, mas você não pratica do jeito, entre aspas, correto, nesse lugar de, peraí, deixa eu entender o que eu sou grato, né? Eu tenho um exercício que eu gosto muito nesse sentido, porque pra mim funcionou. Gente, eu trago aqui essas coisas, porque assim, eu tinha muita dificuldade de praticar, eu não entendia nada. Entendia da boca pra fora. Isso é uma coisa que eu ia perguntar pra você, tipo, como que foi chegar nesse ponto pra você, se você praticou, se você passou por coisas que te fez levar nesse lugar? Cara, eu sempre fui uma ser humana que me odiava. Eu me odiei por muitos anos da minha vida, muitos, muitos. E é engraçado que muita gente olha pra mim e fala assim,
Como assim, minha filha? Olha pra você, né? Mas eu me odiava a ponto de, com 27 anos, eu achava que eu era gorda. Eu sempre tive um corpo magro, né? E eu resolvi que eu precisava fazer lipoaspiração. Com 27 anos. Eu fui em 3 cirurgiões. Eu fui negada por 2, que falaram, não tenho que tirar. O terceiro topou me operar. Eu operei numa sala de atendimento, não no hospital. Eu fiz um negócio que chamava mini lipo, naquela época. Num lugar precário, com anestesia local. Nossa. Esse é o tipo de o quanto eu me odiava. Uhum. Eu fui capaz de fazer esse tipo de agressão com o meu corpo. Eu era uma pessoa das dietas malucas, até que eu virei anoréxica, né? Fui anoréxica por quase 10 anos da minha vida. Que é o ápice, né? Do odiar-se. Uhum. Você não dá pro seu corpo a coisa mais importante pra ele. A nutrição. Que é o alimento. Então, assim, ir pra esse lugar de gostar de mim e mostrar pra mim que eu gosto de mim foi muito difícil. Mas como eu consegui? Fácil, pouco, pequeno, devagar, pra fazer sempre. Eu fiz um exercício que me deram logo no começo do meu caminhar, que é um exercício de gratidão que eu achei incrível. Tinha muita dificuldade de ser grata. E eu tinha uma vida incrível, assim, mas eu não conseguia entrar nessa sintonia. Pra mim era falso, né? E aí me deram esse exercício que é assim: imagina que Deus vai chegar amanhã com o caminhão da mudança na sua casa infinito. Cabe tudo nesse caminhão. E tudo que você não escrever numa listinha que você é grata, Deus vai levar. E aí, na hora, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu escrevi? Eu falei, meu vaso sanitário. Deus me leva meu vaso sanitário. Pois é. Onde eu vou fazer xixi, Uhum. né? E aí eu escrevi. E eu olhei para aquilo, falei, eu sou grata pelo meu vaso sanitário. E naquele momento me abriu um espaço de entender o que é gratidão. Não é um movimento de coisas gigantescas, de você ser grato pela minha saúde, por não sei o quê. É assim, poxa, o que quando eu olho pra mim, eu falo, nossa, isso aqui é bom ter. Bom ter isso na minha vida hoje. Que bom que eu tenho isso. E aos poucos você vai entendendo. Claro, hoje em dia, as minhas práticas de gratidão, elas são muito mais profundas. Mas se você começa nessas pequenas coisas, fazendo esses pequenos exercícios, né, olhando para o seu dia e falando assim, poxa, o que foi legal do meu dia hoje? Porque a gente tende a olhar tudo ruim, né? E pensa que assim, aconteceu. Então você tá lá, seu chefe gritou com você. Aquele momento. Aí, horrível. Simpático. Beta. Ondas beta. Beleza. Acabou fazendo com que você enchesse a cara de chocolate, né? Você abriu sua gaveta do escritório, comeu todos os bombons que tinham lá, porque… né? Você não pode responder, tem que ir pra algum lugar, tem que ir, essa energia, né? Aí você chega em casa pro seu marido, não, porque você não acredita que meu chefe, blá, 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 viveu de novo. Porque bioquimicamente, seu cérebro não entende passado, futuro, né? Ele só entende presente. Então, você sentiu ali, entrou no simpático de novo, cortisol de novo. E aí, imagina que isso aconteceu às 10 da manhã. Você chegou em casa às 7h30 da noite. Onde estaria começando sua produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Quem anula melatonina? Cortisol, porque Sim. se eu tô em perigo, eu não posso dormir. Uhum. Então, você chegou em casa às 7h30 da noite, desesperada pra contar pro seu marido o que seu chefe fez com você hoje. Aí você chega lá e você revive com intensidade tudo que seu chefe falou. Aí seu marido, pra ser solidário a você, fala sobre, nossa, o quanto seu chefe é horrível, e você é horrível, e é horrível, é horrível. E vocês ficaram até as 9 da noite falando de quanto seu chefe é horrível, e quanto essa situação foi injusta, terrível, horrível, que você precisa mudar de emprego, blá, 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 blá. Toda a sua produção de melatonina, que começa às 7 da noite, e teoricamente tem um gate tem um espacinho até 9h30 da noite, pro saco. Com certeza. Aí o que acontece quando você deita pra dormir? Não tem. Por quê? Porque você permitiu que o seu chefe, grosseiro, mal educado, entrasse na sua vida às 7h30 da noite.
Se ao invés de você fazer isso, você deixa o seu chefe ali. Aconteceu, não tô falando pra você negar. Aconteceu. Ruim. Mas reviver não vai tornar melhor. Isso não é um ato de amor próprio, né? Não é um amor próprio. Uhum. Então, se você chegar em casa e você tiver com o seu marido, uma regra, por exemplo. Chegou em casa, tem que falar 3 coisas boas que aconteceram no meu dia. Uma regra. Não pode fugir dessa regra. Eu falo 3 coisas boas, você fala 3 coisas boas, depois pode reclamar à vontade. A roda da gratidão, né? Que a gente Sim. aprendeu agora recentemente. E aí, o que acontece? Você chegou no ódio pra contar do chefe, mas você vai ter que falar as 3 coisas boas. Porque vocês concordaram. E aí ele começa, porque você chegou naquela vibração do ódio, e você fala assim: começa você hoje, porque eu não tô bem. Aí ele começa. E ele conta 3 coisas muito legais. Aí já diminuiu o voluminho do chefe na cabeça. Aí você fala: ai, quer saber? Vou contar as coisas legais. Depois eu conto do meu chefe. Aí você conta 3 coisas legais. Aí vocês entram nessa sintonia das coisas legais de um, da coisa legal do outro. Aí quando você vai ver, aí nem vale a pena contar do chefe. Pois é. É verdade. Muda a vibração, né? E aí, você tá se tornando o melhor ser humano pra você. Com coisa tão simples, Tão né? simples quanto essa, não carregar o chefe pra casa. E principalmente não atrapalhar o sono, né? Porque o sono é uma coisa tão importante pra gente conseguir Demais. operar bem no próximo dia, que nem você falou, mudar um hábito, ter mais foco, conseguir essencial. executar até o final as coisas, né? Tudo depende do sono. Sono pra mim é a prioridade máxima da minha vida. Eu só melhorei do meu burnout quando eu passei a dormir com qualidade. Eu sou uma pessoa que usava remédio pra dormir, usava remédio pra acordar, usava remédio. Quando eu consegui passar a ser dona do meu sono, inclusive assim, hoje meu companheiro é músico, e às vezes a gente se desencontra com horários, né? Ele toca saxofone. E eu falo pra ele, assim, às vezes eu falo pra ele, ele tem a casinha dele, eu falo, não, dorme na sua casa, porque você chegar às 2 da manhã e interromper meu sono, atrapalha todo o meu rendimento do dia seguinte, porque não tem estoque de sono. Os cérebros não trabalham com estoque de sono. Sim. Uma noite mal dormida não se renova nas outras noites bem dormidas, né? Aquele seu dia, principalmente depois dos 40, aquele seu dia vai ser um lixo. É verdade. Então, tem que ter esses acordos de qualidade do sono. Eu uso máscara de dormir, eu uso negócio no ouvido. Porque, assim, precisa ter qualidade o sono. Mas vamos falar de mais coisas. Eu quero entrar num campo aqui em relação ao cérebro, que são as neurotoxinas. Tá. Da influência dos alimentos que podem trazer um decréscimo dessas funções cerebrais, desses acessos a neurotransmissores bons, reguladores do humor, da calmaria. Então, o que você tem a nos contar em relação do que a gente consome de alimentos ou bebidas que realmente influenciam negativamente, chamado de neurotoxinas? Quanto a gente pode entrar em polêmica? Já vem. Pode. Qual Pode. nível de polêmica que pode Tá liberado, passar? 100%. Tá liberado? Sim. O que acontece, gente? Vamos lá. Somos seres da mames natureza. É. Então, todo o nosso organismo foi regulado para receber coisas que foram fornecidas por mames natureza. Não coisas que foram fornecidas por seres humanos, né? Então, toda vez eu brinco que são seres humanos fazendo ser humanice. Toda vez que o ser humano vai lá e faz uma ser humanice, achando que manda muito melhor do que mames natureza, estamos fazendo porcaria. Porque pensa bem, né? Vamos pegar uma planta. E assim, gente, não é minha área de especialização, mas por gostar muito disso e aplicar muito em mim, eu fui estudar, né? Eu sou um ser, dentro da ciência da personalidade, eu tenho um traço que se chama abertura à experiência muito, muito forte em mim, que é o traço do aprendizado, da inteligência, da cultura, do porque sim não é resposta. Sabe? Dessa pessoa diz assim, ah, não, mas isso é assim porque sim. Não. Peraí. É. Como assim? Tem que experienciar, né? Me explica. Não, quero entender, né? Então, eu sou esse ser que gosto de entender. Então, vamos lá. Plantas têm sistemas imunológicos como os nossos seres humanos, né? E de onde vem
as propriedades bioquímicas que fazem o sistema imunológico das plantas. Das vitaminas e minerais que elas tiram do solo, onde elas habitam, né? Não vem do éter, né? Uma plantinha lá não nasce no éter e fala assim, nossa, deixa eu pegar aqui todas as coisas. Não vem apesar de plantas fazerem fotossíntese, não vem do sol. Vem do chão, vem do solo, né? Cada planta vai precisar de uma quantidade específica de minerais e vitaminas para fazer seu próprio sistema imunológico. Isso quer dizer que, quando a gente coloca plantas da mesma espécime, todas a mesma planta, para usar um solo, elas vão usar todas os mesmos minerais e vitaminas, porque elas precisam do mesmo. Sim. Aí, quando você pensa na Mames Natureza, Mames Natureza falou o quê? Olha para uma floresta. Todos os tipos de planta. Diversidade, né? Olha para um lugar de árvores, de natureza, de frutas, etc., que nasce na Mames Natureza. Todos os tipos. Aí o ser humaninho, na ser humanice dele, olhou e falou assim, não, isso aqui é pouco produtivo. Porque se a gente pegar uma planta só e encher o solo só dela, a gente produz muito mais do que a gente quer produzir. Sim. Né? Então, queremos produzir cacau. Se a gente encher de árvores de cacau, de plantas de cacau, vamos produzir muito mais cacau do que se a gente colocar uma planta X, uma Y, uma Z e uma cacau. Uma X, uma cacau. Vamos colocar só cacau. Ai, Mames Natureza, né? Ai, Sabe de nada. sabe de nada, sabe de Pois nada. é. Muito bem. Aí a gente coloca um monte de árvore de cacau uma do lado da outra. Elas puxam as mesmas coisas do chão. O que acontece com esse solo? Fica pobre nas coisas que essa planta precisa. Porque ela tá puxando o tempo inteiro, ela tá ali, né? Qual a primeira consequência que acontece quando essa planta fica sem esses recursos? Sistema imunológico, que nem os seres humanos, né? Por isso que tem tanta doença autoimune. Então, a planta, ela fica sem defesa. E ela, sem a defesa imunológica dela, o que acontece? Pragas pegam muito mais. Desequilíbrio, né? Desequilíbrio. E aí, você precisa o quê? De um elemento químico que mate as pragas. Mas não porque as plantas não sabem se defender de pragas. Mas porque o sistema imunológico delas está prejudicado pela monocultura. Entre muitas outras coisas. Porque você pega uma planta que não é nativa de um lugar, coloca num lugar que ela não é nativa, que ela não tem sistema de defesa contra aquela praga específica, porque ela não é dali, né? Ela não foi feita para morar ali. Então, tem todas essas questões. Então, você imagina que assim, ao invés da gente olhar e falar assim, nossa, vamos fortalecer o sistema imunológico dessa planta para ela aprender a lidar com isso, a gente faz o quê? Enche ela de veneno. Pesticida Nossa. para todo lado. Né? E aí, eu sempre fico com um negócio assim, claro, faz mal pra planta? Com certeza, absoluta. Mas eu fico pensando assim, olha que ideia engraçada, né? A gente faz assim, então tá bom, então vamos encher nossa comida de veneno e comer? É bizarro, né? Né? Aí você fala assim, será que a comida industrializada prejudica o cérebro? Eu não sei. Na última vez que eu vi, Mames Natureza não tinha agrotóxico nas plantas que ela produzia, Sim. né? Se isso fosse próspero para nossa saúde, Mames Natureza tinha entregado pra gente, né? Então, eu sou da opinião de que tudo que a gente faz todos os dias, então, como ovo todo dia, como couve todo dia, como arroz e feijão todo dia, precisa ser de altíssima qualidade. Tudo que você faz todo dia, altíssima qualidade. Tudo que você faz de vez em quando, qualquer coisa, não tem problema. Porque de vez em quando seu corpo sabe lidar, ele é esperto, Inteligente. sábio, maravilhoso. Entrou uma Coca-Cola uma vez por mês, ele tira. Todo dia começa a ser difícil, né? E tem uma coisa muito particular da gente que é, o que as nossas células estão o tempo inteiro fazendo? A gente é inteiro novo em termos celulares, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja falando uma besteira temporal, tá? Mas funciona desse jeito. Acho que a cada 2 anos, todas as nossas células são trocadas, né? A nossa medula tá o tempo inteiro produzindo as novas células. Aí ela produz uma nova célula, o cérebro fala assim, isso é uma célula de fígado. Coloca o DNA de fígado, ela vai pro fígado. Isso é uma célula de olho. DNA de olho, vai pro olho.
Isso que são células cancerígenas, né? Quando sai e aí ela vai pro fígado sem ser de fígado, né? Sim. Por exemplo. Então imagina que você tá o tempo inteiro se fazendo você mesma, né? E aí você é uma pessoa que come fandangos com Coca-Cola e bolacha recheada. O que seu corpo tem pra fazer ele mesmo? Só o que você come. A gente não vive de luz, né? Tem alguns que de repente até vivem. Mas a grande maioria de nós, esmagadora, vive do que a gente come. A única fonte que o nosso corpo tem pra fazer ele mesmo é o que entra pela nossa boca. Então, se você come fandangos com Coca-Cola e bolacha recheada, qual a qualidade das células de fígado que vão ser feitas a partir de fandangos com bolacha recheada? Né? Se você come uma comida cheia de veneno o tempo inteiro, venenos aqui no Brasil, e isso é assustador, o quanto venenos aqui no Brasil que são proibidos em outros lugares do mundo são permitidos na nossa alimentação. Sim. Por exemplo, tem um tipo de… Ai, não é emulsificante, é o outro negócio. Eu não vou lembrar agora o nome, porque aqui não vai adiantar, porque não vai ter. Mas um estabilizante, acho que é estabilizante. Provavelmente. Se coloca em produtos industrializados. Ele tem uma característica de quando ele entra na barreira intestinal ele entra no intestino, ele faz uma cola. E as bactérias não conseguem processar bem os alimentos. Então, toda vez que você come um negócio desse, você tá criando desbiose. Sim. Leaky gut, né? Como é que fala? É aquele… É uma cola mesmo na parede, permeável, né? Do intestino, né? Sim, Que faz sim. com que as coisas voltem pra corrente sanguínea. Então, o negócio é assim. É difícil ter uma alimentação saudável? Sim. Mas… toda vez que você, na grande parte do seu dia, tá usando sua alimentação pra mostrar pro seu corpo que você não gosta dele, então vamos lá. Quando você pensa assim, que o seu… Mames natureza, né? Corpo mames natureza. Pensa no passarinho. Bota um sanduíche do McDonald's pro passarinho ou bota um mamãozinho. O que o passarinho vai comer? Mamãozinho, Uhum. certo? Toda vez que a gente oferece pro nosso corpo uma opção entre alguma coisa que a gente sabe que faz mal pra gente. Pode ser delicioso, mas a gente sabe que faz mal. E algo que faz bem, então. Vou chegar em casa, vou comer um nuggets, né, industrializado com salsicha e miojo. Ou vou comer uma saladona com frango grelhado, um monte de vegetais diferentes. Não, tô com pressa, preciso de conveniência, não tô estressada, não quero pensar em cozinhar, não quero fazer salada, não quero comer salada. Você tá pegando o seu corpo e falando pra ele, não gosto de você. Você não vale a pena. Porque eu vou te dar esse alimento que eu sei que a Mames Natureza não quer pra ela e vou colocar dentro de você. Eu tava vendo outro dia, eu até participei de um episódio do Mamilos que participou uma nutricionista incrível, não vou lembrar o nome dela agora. E ela fala que, por exemplo, um presunto, a quantidade de químicos que tem numa fatia de presunto, 100 gramas de presunto, se eu não me engano, demora 10 anos. Sim. Pra sair do seu corpo. Aí você pensa assim, poxa, eu quero mostrar pra mim que eu gosto de mim, né? Eu quero me tornar um ser com maior autoestima, que me dá mais valor, que me dá mais amor, que cuida de mim. E aí, quando eu vou escolher um alimento, essa é a mensagem que eu tô dando pro meu corpo. Uhum. Aí o corpo fala pra você, truco. Você fala pra ele, eu quero me amar, eu quero fazer yoga e meditação porque eu quero me amar. Não que você não possa, é claro, tudo ajuda. Mas quando você não mostra através da alimentação, e eu falo que assim, por isso que eu acho que o nutricionista é tão importante na vida das pessoas, né? Ser um bom nutricionista, a gente ter bons nutricionistas, porque não tem nada que mostra mais pra você que você gosta de você do que usar a alimentação como fonte de amor próprio. Sim. Porque são 3 vezes por dia que você pode dar pitadinhas de amor.
pra Com você. certeza. E, Bru, uma coisa que você, falando sobre isso, sobre a alimentação, que é uma coisa tão básica e tão primordial, né? A gente acessou há um tempo atrás falando sobre o quanto que a gente foi perdendo o nosso poder pessoal ao delegar a nossa alimentação, que é uma coisa primordial para nossa sobrevivência, né? Que é o que o cérebro mais gosta de fazer, né? Sobreviver. E aí, quando a gente ainda tá numa mentalidade de que o corpo é só uma máquina que tá me servindo, e eu estou mandando esse sinal totalmente incoerente pro universo. Tipo assim, eu vou alimentar aqui meu intelecto, vou ler todos os livros, eu vou estudar todos os cursos, mas o meu corpo eu ainda tô tratando como uma máquina. Olha a incoerência que a gente tá mandando, né? Em termos de E frequência. não só isso, de novo. Um corpo recebendo fandangos, nem precisa ser fandangos Coca-Cola, gente, tá? É um jeito de falar. Um monte de agrotóxico entra em onda beta. Cérebro e corpo são uma coisa só. Quando chega uma coisa neurotóxica ou tóxica pro corpo, precisa ser neurotóxica, tóxica pro corpo, no intestino, ele fala perigo, estou em perigo. Cérebro simpático, cortisol, onda beta, dentro e fora. Uhum. Dentro e fora. Então, por exemplo, se você é uma pessoa insegura dentro de você, você está mandando essa mensagem o tempo inteiro pro seu corpo em forma química. Então, a gente trabalhar no nosso autovalor, no nosso autocuidado, em comportamentos que mostram pra gente que a gente gosta da gente, por menores que sejam, é uma das maiores fontes de equalização, de ser. Muitas vezes a gente acha que autocuidado é coisa de luxo. É fazer massagem, é passar cremes, é ir no cabeleireiro caríssimo. Não, gente. Autocuidado é tomar um copo a mais de água quando você sabe que seu corpo precisa se hidratar. Uhum. Autocuidado é você parar e dar aquelas 3 respiradas antes de perder a paciência com algo que não vale a pena, né? Eu acho que esse lugar da gente prestar atenção nas nossas situações do dia e pensar assim, isso vale? Eu colocar todo o meu organismo, todo o meu ser… Porque assim, de novo, gente, só tem simpático e parasimpático. Se não tá na calma, na tranquilidade, na paciência, está no estresse. Uhum. Não tem meio fora. termo. Quer ver uma coisa que eu acho super pouco produtiva? Ai, preciso fazer academia, né? Preciso fazer esteira. Odeio fazer esteira. Acabou. Acabou. Põe seu cérebro no simpático. Você sobe na esteira, seu cérebro faz assim, humana, por que você tá fazendo isso com a gente? Na força da raiva, né? Força, odeia. Eu acho péssima a força do ódio. É verdade. Também. Porque assim, você tá ali na esteira, seu cérebro tá o tempo inteiro se sentindo ameaçado. E o que acontece, gente? Segredinho de emagrecimento. Cérebros em insegurança ameaçados seguram gordura. Porque gordura é uma fonte de energia importantíssima para quando você precisa reagir e ter comportamentos rápidos, reativos, de alto gasto energético, como ele acha que vai acontecer toda vez que você tá ameaçado. Então, o que ele faz? Se você tá ali na esteira, correndo, e a cada minuto falando, odeio fazer isso aqui, eu odeio fazer isso aqui. Seu cérebro tá fazendo o quê? Armazena gordura. Não gasta. Então, eu acho que assim, como a gente pode fazer pra reverter? Fala assim, mas Bruna, eu odeio esteira, tem que fazer esteira, como é que você faz? Você muda. Você fala, cada passinho que eu dou nessa esteira, Mas eu me amo, né? eu me aproximo do ser que eu quero ser pra mim. Isso aqui é uma máquina do tempo do ser que eu desejo ser pra mim. Cada vez que eu subo nela, eu tô mais pertinho do ser que eu desejo ser. É sobre as histórias que a gente conta pra gente mesmo quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Sim. Que nem às vezes, você falando sobre isso, pra mim veio muito algo que eu tenho trabalhado bastante, que é de entrar nesse lugar multitarefa e às vezes também dar vários sims pra coisas que às vezes eu não vou dar conta. E aí, isso é um pequeno ato ali que no dia a dia pode fazer muita diferença, que é falar um não. Ó, isso eu não consigo, Sim. né? Porque talvez eu tô alimentando ali alguma criança que precisava dar conta de que eu vou fazer tudo e vou atropelar as minhas necessidades, né? Não existe um ato de amor mais lindo do que se impor limite, do que
se comprometer com algo que faz bem pra você e fazer, sabe? São lindos, pequenos atos de auto-amor, sabe? Quando eu falo pra mim mesma, né? Vou respirar 3 vezes por dia. Eu coloco um alarme no meu celular e eu faço auto-amor. Check. Auto-amor. A galera que nos segue aqui tem muitos terapeutas, muitas pessoas que estão numa caminhada espiritual de autodesenvolvimento. E eu percebo muitas vezes que a busca, ela vem muito no lugar aéreo e pouco terra. Etérico. E aí eu vejo que às vezes sintomas, né? E várias coisas emocionais, e até quando pensa que pode ser uma coisa espiritual. Mas olha o que a gente está falando aqui nesse episódio. O quanto essencial e básico seria inteligente olhar primeiro para essas questões fisiológicas. Conhecer o funcionamento dessa máquina maravilhosa. E perceber as conversas internas, né? Que você falou, isso também é neurotoxina, né? E não só isso, né? Sabe uma coisa ainda mais básica? Pega um dia seu, porque comportamentos, eles são sintomas, eles não são causas, né? Tá. Isso é uma coisa que eu sempre falo na mudança de comportamento. As pessoas querem mudar o fumar parando de fumar. Mas o fumar, ele é um sintoma. Então eu falo que assim, imagina você tá com uma pneumonia e você tá tossindo. E você vai lá e trata a tosse. Parou de tossir? Tá. Por um tempo, né? Porque se a pneumonia tá dentro de você, daqui a pouco você volta a tossir. Então, enquanto você não tratar a pneumonia, não adianta ficar tratando a tosse. Sim. Então, o fumar é um sintoma. É uma tosse. Existe algo que levou você a fumar. Você lida mal com a ansiedade, você tem muito problema com compulsão, né? E te deixa menos compulsivo. Não sei. Cada pessoa vai ter um jeito. Então, um jeito muito interessante de você ver a qualidade do ser humano que você tá sendo pra você, pega um dia, 2 dias seus. E tem que anotar, tá, gente? Cérebros funcionam bem com anotação. Não é uma lenda essa questão de faça um diário, Com escreva certeza. sobre as coisas. Cérebros entendem melhor e eu já explico por que isso. Então, pega 3 dias, 2 dias da sua vida. Escreve as coisas que você faz durante o dia numa agenda. 10 da manhã eu acordei e peguei o celular. Começa a ver, assim, quantos comportamentos do seu dia mostram pra você que você gosta de você. E quantos mostram pra você que você não gosta de você. E aí você vai ver que é desproporcional. E como você sabe disso? Quantos comportamentos te deixam em calma, tranquilidade, amor, paz, esperança, gratidão. E quantos comportamentos te deixam em ansiedade, medo, angústia, insegurança, escassez. Então, assim, todo esse lugar, comparação, estresse, né? Então, deixou aqui, não faz bem. Deixou aqui, faz bem. E aí você começa a ver assim, puxa, tá, então peraí. Esse comportamento que eu tô tendo às 9 da noite de deitar na cama e pegar o celular, que me deixa angustiada, eu poderia te trocar por ler um livro que me deixa calma. Esse lugar é um lugar de acender luzinhas, porque à medida que você começa a trocar comportamentos simples, simplérrimos, que hoje te fazem mal, por comportamentos que te fazem bem, faz um efeito cascata. Porque você começa a se sentir tão melhor em você, que você fala assim, não, pera, deixa eu mudar mais alguma coisa. Deixa eu mudar mais alguma coisa. Deixa eu mudar. Não na intensidade, gente, no devagar. Sim, sim. Mas é tão gostoso fazer bem pra si. Com certeza. E o que a gente pode dar pra gente fechar esse papo maravilhoso assim? Já? Vamos deixar Eu tenho mais dicas. Não, perguntas. tem muitas perguntas, mas eu vou ter que fazer a parte 2 depois. Vamos. Eu quero saber Eu quero saber, não. As pessoas também querem saber, imagino eu. O povo quer saber. Quer saber desse lance de mudar comportamento. Então a gente precisa deixar dicas práticas agora nesse finalzinho, assim, ó. Vamos ajudar o pessoal
Você já deu uma dica maravilhosa, que esse mantra que você trouxe aí, de fazer pequeno, consistente, né? Fala o mantra de novo aí. Fácil, pouco, pequeno, devagar, pra poder fazer sempre. Isso. E aí, Então, que o mais? negócio é assim, ó. Não se desafia. Não se desafia, né? Então, eu preciso comer mais verdura. A única verdura que eu gosto é tomate. Come tomate. Se desafia. No começo, quando você tá se ensinando a mudar um hábito, não vai pra algo que você não consegue sustentar. Não vá pra algo que você não consegue sustentar. Então, vamos falar assim, dicas de mudança de comportamento. Primeira coisa, autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque muitas vezes a gente quer mudar um comportamento adotando o que funcionou pro coleguinha, pra amiguinha, pro tio, pra prima. E muitas vezes essas estratégias, e não o quê? Dieta low carb. Dieta low carb é um o quê? Dieta low carb pode funcionar pra todo mundo. Só que como você coloca a dieta low carb na sua individualidade, é muito mais importante. A gente se fixa muito no quê? Ai, a dieta low carb não funcionou, vai pro jejum intermitente. Não, então é dieta cetogênica. Então não é no quê, gente. O que tá atrapalhando você na mudança de comportamento é o como. O como precisa ser individual a você. E aí eu convido vocês para as pessoas entenderem mais sobre a ciência da personalidade, porque a personalidade, ela é um lugar que diz quais comos são mais fáceis para você e quais são mais difíceis para você não bater a cabeça na parede. Porque cada ser humano tem uma combinação exclusiva de traços. São 5 traços que se combinam de maneira exclusiva. Quando você entende isso, eu vou dar um exemplo super prático. Tem um traço que se chama agradabilidade. Pessoas de alta agradabilidade são pessoas naturalmente que, se você soltar a rédea do cérebro, elas vão para comportamentos de cooperação, de empatia, de convivência, de troca. É onde o cérebro dela gosta de estar. Pega uma pessoa de alta agradabilidade e dá para ela uma dieta em que ela vai ter que fazer uma alimentação diferente da família com quem ela convive todos os dias. Ela não sustenta. Porque comer algo que só ela come, não compartilhar desse momento, da experiência que era o comer junto, é insustentável para esse ser. Eu me identifico com isso, porque eu tentei ser vegetariana a vida inteira, eu não conseguia com a minha família. Eu só consegui quando a gente começou a relação e os dois comem a mesma coisa. É. Exato. Porque o cérebro dessa pessoa tem esse lugar do pertencimento em muito alto. E quando você não tá se alimentando, você não se sente pertencente. E isso é uma dor emocional para esse cérebro desse tipo de personalidade. Então, quando você entende isso, você para de propor. Porque aí você acha que é muito louco. Quando a gente não entende a nossa personalidade, a gente acha que a nossa incapacidade de adotar hábitos é uma falha de caráter nossa. É porque a gente não tem disciplina? É porque a gente não tem força de vontade? É porque a gente não se esforça o suficiente? É porque ser vegetariano não é importante o suficiente pra mim? Não é isso, gente. É porque você tá indo contra o mecanismo biológico. Então, primeiro convite é: entendam sua personalidade. A ciência da personalidade explodiu tanto a minha cabeça quando eu conheci, porque é uma neurociência da personalidade também. É um estudo da psicologia e também das neurociências. Que quando eu voltei pro Brasil, eu fiz uma empresa. Eu nunca quis ser empresária na minha vida. Eu criei uma empresa, eu desenvolvi um software para poder dar de graça para as pessoas a mensuração da personalidade. Então, qualquer pessoa pode entrar de graça na minha empresa, chama Mind Match. Mind Match, porque o único match que você realmente precisa é o com você. E fazer a sua mensuração, a sua análise simplificada de personalidade. Então, esse é o ponto 1. Aprenda a olhar para a sua individualidade. Não fica fazendo o que o coleguinha fez, o que a amiguinha fez, o que a blogueirinha fez. Olha pro o quê e adapta o como. No fácil, pouco, pequeno e devagar. Sempre. Segundo ponto. Como é que eu faço? Porque as pessoas estão tão acostumadas com intenso, difícil, muito. Né? Como diria o Murilo, hard work, papai. Estão tão acostumadas que ou é no sofrimento ou não tá funcionando, que às vezes é difícil implementar o fácil, pouco, pequeno, devagar. Então, vou dar uma dica para vocês. Faça um espectro da sua meta.
Vamos dizer que a minha meta é correr 40 minutos. Na esteira. Quero fazer atividade física todos os dias, eu quero correr 40 minutos na esteira todo dia. Você vai fazer uma métrica, porque, como eu expliquei para vocês, para cérebros, não importa a intensidade, importa a constância. O fazer uma atividade física, o se propor e cumprir. O negócio não é qual, quanto, como. É me propus e cumpri. Então, vamos lá. O 0, ou 1, né? Tem gente que não gosta de 0. O 1 vai do 1 ao 5, tá? Então, o 5 é 40 minutos de esteira. O 1 são 10 polichinelo na sua casa. O 2 são 10 polichinelo e 10 agachamento. O 3 são 3 voltas no quarteirão, que dá 15 minutos andando. O 4 é 20 minutos da esteira. E o 5 é 40 minutos de esteira andando. Beleza. O que acontece com 10 polichinelo, gente? 10 polichinelo dá pra fazer com cólica. Dá pra fazer quando você chega cansado do trabalho. Dá pra fazer... Tirou a roupa pra entrar no banho. 10 polichinelo, cara. Não dá pra fugir dos 10 polichinelo. Não dá. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um calendário, você vai pregar na sua parede. E toda vez que você cumprir qualquer um dos 5, você vai dar um tique. Cumprir. Não vai ficar nesse lugar de... Não. Pelo contrário, fala assim, cara, hoje, mesmo cansado, mesmo um dia de eu fiz meus 10 polichinelo. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. É. Aí, amanhã, sobrou um pouquinho mais de tempo, eu fui fazer os 20 minutos de esteira. Maravilha, verdinho. Hoje, um pouco menos, fui lá no banheiro do trabalho, fiz meus 10 agachamentos com 10 polichinelo. Maravilha. O que vai acontecer? À medida que você vai cumprindo, o seu cérebro começa a olhar pra você como um ser humano que faz o que se cumpre com o que se promete, com se compromete. E aí, você vai ver aos poucos que os 10 polichinelo já estão automáticos. Você faz, você nem precisa pensar. De boa. De boa. Você faz, inclusive, nos dias que você fez 40 minutos, você fez os 10 polichinelos. Né? Fazer também os 10 polichinelos. E aí, você pode tirar esse do 1 e coloca no 1 os 10 polichinelos com os 10 agachamentos. E aí, você abaixa todo mundo e coloca uma meta maior no 5. Esses 5, você vai fazer uma vez por semana. Você vai fazer uma vez a cada 15 dias. Mas todos os dias, você vai fazer alguma coisa. Eu sou prova viva disso, porque eu uso essa técnica no yoga. Porque assim, às vezes eu tô no hotel. A gente vai fazer um retiro, tô no hotel. Não tenho tapetinho de yoga, não tenho nada. Mas eu faço nem que seja 5 minutos e dou check na minha jornada solar. 5 minutos, faço o que dá. Não tem apoio no joelho? Faço de pé. O que dá pra fazer de pé? Na cama. Check. Vou meditar no meio do não sei o que. 5 minutos pelo menos, check. É isso. Não deixa passar. Porque depois vira uma coisa que gera até uma recompensa ali de bem-estar. Porque eu tô ali, de novo, check. Isso é bom, o corpo vai falando, é e isso. E não só isso, você se torna orgulhoso de você. É. E nada diz para um cérebro que um ser tem mais valor do que um ser que tem orgulho de si. Quando você olhar aquele calendário e, sei lá, 80% dele tiver um tique verde, é muito bom. você não vai lembrar, aqui eu fiz só 10. Não, você só vai olhar e falar assim, cara... Cumpri. Cara, que mês incrível! Não acredito. E aí, você potencializa a sua motivação, que é dada pela dopamina, que precisa de um motivo para ação. O motivo para ação, eu odeio esteira, mas mesmo assim eu vou, não é motivo para ação. Entendi. Mas olhar para um calendário e falar assim, vou lá por o verde hoje, é motivo. Poxa, super legal. Outro exemplo legal é assim, eu meditava meia hora todo dia. Eu sempre tive essa disciplina, tenho uma certa facilidade, porque faz muito tempo que eu faço isso. Ciência da personalidade. Aí eu peguei, né, meia hora. Meia hora era o que eu fazia. Fiquei uns 4 anos fazendo isso. Aí eu fui pro Vipassana, chegar lá é 1 hora. No mínimo 1 hora. Tem meditação de 1h30, de quase 2 horas. No mínimo 1 hora. E aí, quando eu voltei, essa meia hora foi tão fácil. É tipo assim, moleza.
Eu elevei a barra. É muito legal isso também, porque depois você vê que aquilo ali, você fica, nossa, suave. E o que é muito louco? Porque quando você vai na esteira 40 minutos, uma vez por semana, puta, é um sacrifício. Nossa, tudo ruim. O começo é ruim, o meio é ruim. O Fábio Pochá fala que na esteira é o único lugar que o tempo anda pra trás. É verdade. E aí é isso, é sofrido. Aham. Quando você tá fazendo o tempo inteiro e você foi, porque aquele dia deu pra fazer 40 minutos, você vai na vitória. É. Cara, hoje eu fiz os 5, Sim. né? Hoje foi um dia de 5. E você volta no orgulho. E aí você começa a criar um vórtice positivo nesse novo hábito que você tá tentando implementar. Enquanto o novo hábito que você tá tentando implementar, ele é visto pelo seu cérebro como um lugar de ameaça, de insegurança, de sofrimento, cérebros não querem sofrer. Pois é. Então, assim, quando a sua proposta é sofrimento, parece… Isso é do sistema, esse lugar de… Por quê? Porque, infelizmente, gente, já que a gente pode falar de coisas, né, polêmicas… Podemos. Infelizmente, pro sistema, muito melhor pessoas que falham. Exato. Pessoas que não dão conta. A gente foi bem treinado, né? Do que pessoas que fazem no fácil, pouco, pequeno, devagar, pra fazer sempre olhando pra sua personalidade, pro seu autoconhecimento. Por quê? Porque essas pessoas do intenso, muito difícil, que nunca conseguem implementar, vão comprar pílulas mágicas, vão comprar canetinhas de emagrecer, Suplemento. vão comprar suplemento, vão comprar cursos 21 dias pra não sei o que é um absurdo esses 21 dias. Ô, Bru, mas eu queria fazer uma última pergunta, assim, porque eu acho que isso daí pega num ponto que eu me identifico. Por exemplo, muitas dessas pessoas que escolhem fazer essas coisas mágicas e que têm essas metas irreais, elas são impulsionadas por uma coisa que eu sinto que muita gente tem, que é a questão da comparação. E eu queria que você explicasse, assim, o quanto que isso é danoso pro nosso cérebro, pro nosso sistema. Nossa, gente, eu pus um Reels hoje, eu vou mostrar pra vocês quando eu terminar aqui. Hoje. Comparação é terrível. Comparação… Tem um estudioso, neurocientista, que chama Robert Sapolsky. E ele é incrível, ele é um cara, assim, genial. Eu acho ele um pouco difícil de ler para as pessoas leigas. Mas ele fala que a comparação é a grande fonte de estresse do ser humano. Porque eu só entendo que eu não tenho algo, que aquilo me deixa inseguro, quando alguma outra pessoa tem e ele parece ter uma vida melhor do que a minha por ter. Né? Então, a comparação, ele é um lugar de estresse, basal de estresse, porque é da insuficiência. Né? E aí, quando você se sente inseguro dentro do seu ser, porque seu cérebro olha pra fora e fala assim, não, mas espera aí. Aquela pessoa que tem tudo isso aqui parece estar muito mais segura do que a gente aqui, nessa insegurança. Precisamos daquilo ali pra ficar seguros, humano. Vá lá e consiga isso pra gente. Só que é falso. Porque essa pessoa que tem todo esse dinheiro, todo esse poder, tá tão insegura quanto porque ela tem medo de perder tudo que ela tem. Então, toda essa construção da sociedade como a gente tem hoje, dessa insuficiência eterna, é o lugar do medo, da escassez, da insegurança, que mantém a gente preso nesse lugar de baixíssima prosperidade biológica, que é o sistema simpático, a onda beta, o lugar do estresse. Não existe, assim, é imperativo isso, gente. Não existe prosperidade em termos biológicos, em termos de qualidade de ser, do ser dentro de você, dos seus órgãos, do sistema imunológico, do sistema cardiovascular, tudo que você quiser, aqui, no estresse. Não existe. Não existe. Tanto que todas as técnicas que funcionam para melhorar a saúde, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar de ansiedade, para melhorar de depressão, para melhorar de burnout. O que elas são? Técnicas que trazem você para cá. Todas elas. Então, o ponto é, enquanto vivermos aqui e a comparação é uma fonte inesgotável de trazer você pro estresse, a gente não vai conseguir sair dessa gaiola do sistema que mantém a gente como marionetes presos na insuficiência, no medo e na escassez.
Então, precisamos começar a usar os nossos comportamentos, as nossas energias, as nossas vibrações, as nossas intenções, as nossas conexões para trazer a gente para cá, não para ficar aqui. Então, se você identifica que tem alguém no seu Instagram que te desperta esse lugar comparativo, tira essa pessoa. Faça uma limpeza de todas as pessoas que te trazem para esse lugar de comparação, porque ele é necessariamente ruim. Maravilhoso. Muito bem. E aí, pro pessoal, assim, que quiser saber mais, imagina que você tem alguns projetos também, o que você pode trazer para quem quer saber mais aí do que ele escutou hoje? Gente, olha, o meu Instagram é uma das minhas grandes missões de doação, de conhecimento. Eu levo a neurociência do jeito muito, muito, muito acessível para todo mundo. Então, quem quiser conhecer mais, vá para o meu Instagram, @bruna.demantas. Eu fundei a MindMatch, que é Mind Match. Para quem quiser mensurar a sua personalidade com uma análise gratuita, simplificada. A gente vai ter alguns produtos para você conseguir se aprofundar mais nas suas análises. E vá atrás de informação de qualidade, gente. Sabe, assim, duvide de tudo que é fácil, de tudo que é raso, de tudo que não explica, de tudo que não tem lastro, né? Que é esse lugar de que, num organismo biológico, uma coisa encaixa na outra. Então, assim, se alguém tá falando alguma coisa que não tem uma explicação que pode te devolver para princípios da Mamis Natureza, questione. Sim. Muito legal. Tem aplicativo, o MindMatch? É um aplicativo para smartphone ou no site? É uma plataforma, né? No site. Você entra, você faz seu teste, você recebe na hora o resultado. Nossa, eu já quero fazer, porque eu ouvi Que você legal. falando no APC sobre ele. Quero saber legal. mais. Passa porque é muito legal. É realmente, assim, uma doação, uma missão de vida. A ciência da personalidade mudou a minha vida. Porque quando eu entendi o como mais fácil para mim, que era mais fácil para mim, todos os meus hábitos que eu precisava adotar se tornaram muito mais suaves de implementar. E é isso que a gente precisa aprender a ser, gente. Melhores seres humanos pra gente. Não mais rígidos, não mais cheios de culpa, não mais cheios de medo. Amorosos com a gente. Primeiro a gente, depois os outros. Muito bom. Quero saber pra galera que chegou com a gente aqui até esse finalzinho, qual que é o seu maior desafio nesse lance dos hábitos, comportamentos? Como que tá? Conta pra gente e o que você mais curtiu nesse episódio aqui. E compartilha, gente, porque isso aqui é utilidade pública, as pessoas precisam ter acesso. E a Bruna, isso que eu mais gostei nela, porque faz tempo que a gente queria trazer o neurocientista, mas eu gostei de você trazer essa proposta do simples, fácil, né? E ao mesmo tempo profundo, porque isso é autoconhecimento, né? E, gente, vou falar uma coisa, assim, sou eu que respondo minhas DMs, viu? Então, assim, se alguém quiser falar comigo, me manda DM, ficou com dúvida, me pergunta, eu tô disponível. Maravilhoso, junto. Gratidão, tchau, tchau. Amada, gratidão. Tchau, tchau, até pessoal. A próxima. Gratidão, até a próxima.